Fala aí, pessoal. Então, aqui eu vou demonstrar como que eu fiz para solucionar o desafio 3 do Bootcamp Launch Base da Rocket City, né? E esse desafio 3, ele é composto por três pequenos fragmentos dentro dele, tá? Então, a primeira parte pede o seguinte, né? Que é para criar um programa que armazena um array de usuários, né? E cada usuário vai ser um objeto. Cada usuário tem que ter um nome e suas tecnologias, que vai ser um outro array. Então aqui nós já temos um exemplo de como que vai ficar esse objeto usuários. Então aqui é um objeto usuários que é do tipo array, e cada array vai ter um usuário, que é representado por essas chaves dentro desses colchetes aqui, tá bom? Então eu vou criar aqui, separar assim, para poder ficar melhor para vocês conseguirem entender, tá? Isso aqui, certo? Então tá bom. Aí fala o seguinte, cada usuário vai ter suas tecnologias. Então, isso aqui é um usuário e tecnologia está informando que é mais de uma. Então, vai ter que ser criado um outro array. Eu vou até separar. Não, deixa eu deixar da forma como estava. Isso. Cada tecnologia vai ser um outro array. Então, nós temos um array de usuários. E em cada posição do array, nós vamos ter um objeto do tipo usuário, que está aqui, né? E dentro de cada objeto nós vamos ter um outro array que vai conter um objeto tecnologia dentro das tecnologias que estão sendo utilizadas. Aí o que eu faço aqui, ó? Percorra a lista de usuários com uma estrutura de repetição. Toda vez que a gente já for falando, ó, de percorra, pode saber que nós já vamos utilizar uma estrutura de repetição, seja um for, um while, do while, que são várias estruturas. Mas nesse caso, a gente vai se manter somente no for. Então eu vou declarar o for aqui e vou colocar let i igual a 0, que é a primeira posição do meu array. Vou botar aqui o i menor ou igual a quem? Eu quero pesquisar o que? A lista de usuários. Então, essa variável usuários. Então, usuários ponto length e mais, certo? Então aqui eu criei a estrutura de repetição igual está pedindo aqui. Eu tenho que imprimir as seguintes informações na tela. Vou botar aqui um console.log, console.log. Eu tenho que imprimir o que? Vou botar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu criar um template string aqui que é melhor. Eu tenho que imprimir o que? O nome de um usuário e quais são as tecnologias que trabalha, certo? Então, para eu acessar a variável nome de um usuário, eu tenho que fazer o seguinte: isso aqui, ó, eu vou ter que acessar o vetor de usuários, porque o meu usuário em si está dentro do meu vetor de usuários, certo? Então, o usuário é isso aqui, ó, tá? Então aqui eu vou botar o seguinte, ó, usuários, né? Ponto. O que eu vou
usuários. Tá. Como que eu vou fazer para acessar cada um desses aqui? Observa o seguinte comigo. Eu criei um PowerPoint aqui que eu vou conseguir demonstrar um pouco melhor para vocês. Vamos lá. Os meus usuários, ele é representado assim, ó. Eu tenho quantos usuários aqui, ó? Um usuário, dois usuários, três usuários, tá? Então aqui eu criei um vetor chamado usuários e eu coloquei aqui, ó. O que está em vermelho aqui são as posições do meu array. Isso aqui tudo em azul aqui representa o meu array completo de usuários e aqui nós temos as posições dele, ó. Posição 0, posição 1, posição 2. Repara o seguinte, aqui nesse for, o i está como 0. O que representa esse i como 0? Representa que esse índice aqui vai estar dentro, vai representar o 0 do meu vetor de usuários que eu passei aqui. Certo? Então, o i, nesse caso, ele vai estar valendo 0. Ó. Aqui, ó. Aqui dentro da minha aplicação, eu botei isso aqui. Deixa eu botar até o comentário aqui, ó. O i aqui, ó. O i vai ser igual a 0. Nesse caso, deixa eu até copiar aqui depois, tá? O i vai ser 0, que vai representar esse Carlos aqui. Então, o que acontece? Se eu quero pesquisar, se eu quero pegar o nome de cada um desses aqui, eu tenho que colocar o usuários i aqui. Por quê? O que acontece? Esses usuários i, eu estou dizendo o seguinte, ó, vem aqui nesse usuário Carlos, que está representado aqui embaixo, e eu quero saber qual que é o nome dele. Aí eu ponho aqui ponto o que? Nome. O que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui, ó, usuário Carlos, que é na posição 0, e o nome dele, que é aqui em cima. Aí eu apago isso aqui, ó. Ele trabalha com... O que acontece nessa parte do trabalho? Quais são as tecnologias que ele trabalha? Aqui não disse que foi criado um novo array de tecnologias. Então o que acontece? Aqui do lado esquerdo eu representei o seguinte, que o objeto Carlos e tem o seu array de tecnologias para cada um. Ou seja, para cada quadrado desse aqui, que é uma posição do usuários, ele vai ter suas respectivas tecnologias. Então, o que me acontece nessa situação? Como aqui o i ainda está em 0, não foi incrementado, então eu faço o seguinte, eu vou colocar 1%, abre e fecha chaves, eu vou repetir usuários na posição i, que está valendo 0, então usuários aqui do 0, que é representado por Carlos, eu quero saber quais são as tecnologias, ponto, tecnologias. O que acontece? Tecnologias aqui, nós temos HTML e CSS. Quando eu passo essas tecnologias aqui, vai me retornar isso aqui tudo, ó. Que são essas duas informações, a posição 0 e a posição 1 aqui de tecnologia, certo? Isso aqui que vai me retornar. Aí, como que funciona esse teste? Vamos lá. O i está na posição 0 aqui. Então, põe usuários, que é esse vetor aqui, ó, usuários, na posição 0. Qual que é o nome? Carlos. E usuários na posição 0, quais são as tecnologias que ele utiliza? HTML e CSS. E aí, o que acontece? Terminou o for. Vai vir por i++. Então, o i, aqui, ele vai passar a ser, valer quanto? 1 agora. Aí aqui,
O 1 aqui representa quem? A Jasmine. O objeto Jasmine, que é o usuário Jasmine, vai botar o nome dela aqui, quais tecnologias que ela usa, JavaScript e CSS. E vai retornar aqui então para mim, quando o i for igual a 1, vai me retornar isso aqui tudo, o nome da Jasmine e as tecnologias que ela utiliza. Aí sair do for, vai incrementar e o i vai passar a valer quanto agora? 2. Quando o i vale 2, nós vamos aqui nos usuários, nós vamos representar aqui na posição 2 do array de usuários, o usuário que está representado é a Tuane. Então aqui no nome, nós vamos pegar usuários na posição 2, a seção do nome dela que é Tuane. E vai retornar Tuane aqui para a gente. E vai retornar nos usuários na posição 2, que é a Tuane, quais são as tecnologias que ela utiliza, HTML e Node. Então se eu salvar aqui e rodar a minha aplicação, ó, representou de acordo com o que a gente fez esse teste de mesa. Quando o i é igual a 0, retornou isso aqui tudo. Quando o i foi igual a 1, retornou as informações do nome, as tecnologias, igual está aqui embaixo. E quando o i foi igual a 2, retornou aqui a Tuane e quais as tecnologias que ela trabalham. Beleza? Então é isso. Valeu, falou.